O relacionamento entre nora e sogra. Este será o título da nossa 7ª lição, do segundo trimestre do ano de 2023, da classe de adultos. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que nós estamos estudando a respeito dos relacionamentos familiares. E hoje nós estudaremos sobre o relacionamento entre nora e sogra. Aquele relacionamento que é bastante estigmatizado, satirizado na nossa sociedade, principalmente aqui no nosso país. Existem muitas piadinhas a respeito de relacionamento entre nora e sogra, muitas pessoas fazem brincadeiras com isso, às vezes brincadeiras de bastante mau gosto, e também no nosso meio cristão. Porém, existe algo na Bíblia Sagrada, uma história, que retrata de uma forma belíssima o relacionamento entre nora e sogra e traz um novo parâmetro para o que Deus deseja que aconteça na relação entre uma nora e uma sogra. E antes de começar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, principalmente sendo você uma professora, uma irmã que está aqui me assistindo, ou caso você seja um professor e vai lecionar para a classe unida, né, de adultos e irmãos e irmãs. Aqui na minha congregação nós temos a classe dividida, os irmãos ficam na classe Abraão, as irmãs na classe Sara. Então, tem como falar dessa aula de forma bastante específica para mulheres. Porém, a lição nos trouxe, aqui no Sugestão de Método, algo que me fez pensar bastante, eu achei bastante relevante, porque fala a respeito de que forma você se relacionaria com alguém que te desse um presente maravilhoso, algo que você sempre sonhou, um presente que você sempre pediu, um presente pelo qual você orou. Você teria pelo menos gratidão para com essa pessoa, não teria? Aqui está uma pergunta com a qual nós podemos iniciar, ou pela qual, na verdade, nós podemos iniciar a nossa aula perguntando aos nossos alunos se eles demonstrariam gratidão para alguém que tenha dado a eles um presente pelo qual eles tenham orado, pelo qual eles tenham pedido durante toda a sua vida. E a pessoa que dá este presente, pelo qual uma mulher, uma irmã orou por muitos anos, com o qual ela sonhou, é a sogra. Porque é ela que traz ao mundo o filho dela, que cria este menino, que um dia se tornou homem e se casou. Então, eu sou imensamente grata, feliz pela vida da minha sogra, que trouxe ao mundo o meu esposo, com quem eu vinha me casar, porque ela o educou tão bem que eu desejei formar família com ele. Então, imagina agora como seriam os relacionamentos entre nora e sogra se todos nós partíssemos da premissa de que a sogra trouxe ao mundo a pessoa com quem a nora escolheu para se casar. Eu acho que se nós olhássemos para a palavra de Deus e aprendêssemos com ela, através dela, e tivéssemos os parâmetros que ela nos traz para mediar as nossas relações, com certeza nós viveríamos relações muito melhores, não é mesmo? Bom, vamos começar então a nossa aula. Nosso texto áureo está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16, e nos diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Na verdade prática, a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como entre genro e sogro. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, leremos os versículos 1 ao 5 e também o 8, o 12 e o 13 e o 14, do caso do 12 ao 14. Vamos ler juntos? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido.
E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Para a aula de hoje, nós temos os seguintes objetivos. Nesta aula, nós temos 4. Então, primeiro, apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Este é o primeiro objetivo. Segundo, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. Terceiro, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. E quarto tópico, enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Vamos para a nossa introdução. É o momento da aula onde nós somos apresentados ao tema que nós falaremos hoje e no qual nós criamos uma expectativa nos nossos alunos para que eles possam prestar mais atenção na aula, estarem ali focados, desejosos de aprender. Nesta lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e, por isso, foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. Temos muito que aprender com um relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Primeiro tópico, a crise econômica na terra da Judéia. Primeiro subtópico, a escassez que provocou fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem pão, o que representava o sustento material do povo e, portanto, havia uma escassez no suprimento que era essencial da cidade de Belém, o pão. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. É bastante interessante quando nós olhamos para a história de Noemi e Ruth. Antes de que Ruth entre em ação, nós temos Noemi com seu esposo Elimeleque e os filhos Malom e Quilion, E o esposo dela, Elimeleque, toma uma decisão de ir embora porque na cidade do pão estava faltando pão. E nós vamos refletir daqui a pouco a respeito da tomada de decisão de Elimeleque, mas é importante observar que houve falta de pão na casa do pão. Às vezes, a falta de pão no lugar onde deveria ter pão. Às vezes, a falta de alimento no lugar onde deveria ter alimento. Às vezes, a falta de paz no lugar onde deveria ter paz. Às vezes, a falta de Cristo no lugar onde deveria ter Cristo. Porém, essa falta não deve ser suficiente para nos fazer tomar decisões sem consultar a Deus. Que é o que nós veremos agora neste segundo subtópico, a crise de uma família. A família do livro de Ruth era composta por 4 pessoas, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion.
Tem um errinho aqui na lição, está escrito Quilim, mas é Quilion. Enquanto eles estavam na Judéia, eles eram compostos então por estas 4 pessoas. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência de sua família em outro lugar. Então, em vez de ficar parado, Elimeleque tomou a decisão, que parecia mais racional, de mudar-se para outro lugar e ir em busca de pão. Porém, apesar de Elimeleque conhecer ao Senhor, ele tomou uma decisão importante, a mudança de lugar, de país da sua família, sem consultar a Deus. Elimeleque não orou e pediu que o Senhor o guiasse, que o Senhor o ajudasse a tomar aquela decisão. Por conta do desespero, muito provavelmente, ele pensou apenas na sobrevivência e saiu em busca de pão. Ao chegar em Moabe, a experiência não foi fácil. Ali, em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e deixou Noemi viúva com os seus 2 filhos. O casamento dos seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe um pouquinho de esperança ao coração de Noemi, mas de repente, os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion, também vieram a falecer, deixando então 3 viúvas, a própria Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Neste contexto, elas, por serem 3 mulheres sozinhas, viúvas, elas teriam enormes dificuldades de sobrevivência. E essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Portanto, como se comportar diante dessas circunstâncias? Nós sabemos que o contexto que envolve a vida de Ruth, Orfa e Noemi era um contexto difícil. Por quê? A mulher naquela época não tinha a liberdade de sair para trabalhar que ela tem hoje. E eu diria que não só no contexto de liberdade, porque nós sabemos que a forma, o que levou, na verdade, a mulher para o mercado de trabalho foi a necessidade. Só que, se a partir lá mais ou menos da Revolução Industrial era necessário a mão de obra, não importasse de quem, para aguentar, né, os novos meios de produção que estavam chegando no mundo, e portanto as mulheres eram autorizadas a sair de casa e trabalhar, mas aquilo não era um benefício, era literalmente uma questão de sobrevivência, né? Estava mudando a forma de produção no mundo todo. Então as mulheres saem de casa, bem diferente do que o feminismo gosta de dizer por aí, mas isso fica para um outro vídeo. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre feminismo e pretendo, a partir do próximo mês, voltar a falar desse assunto. Mas, retornando aqui, no período em que viviam estas 3 mulheres, as mulheres não eram aceitas no mercado de trabalho, até porque o meio, né, as formas de trabalho naquela época eram bastante escassas. Tinha o campo e pouquíssimas atividades fora disso. Então não era um local que aguentava muitas pessoas trazendo a mão de obra. Eram poucos homens que trabalhavam com aquilo e só. Não era só, o mercado não aceitava as mulheres. Não existiam funções para as mulheres, não tinha com que elas trabalharem. Por exemplo, pós Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres foram trabalhar com secretaria, com questões administrativas. Não era algo que existia naquela época. Portanto, naquele mundo, ser viúva significava escassez total, porque as mulheres tinham muita dificuldade em sair de casa e conseguir plantar, colher. Não existia um local adequado para que elas fizessem isso e elas não conseguiam comandar uma família, negociar, pagar, comprar. Então tudo era muito difícil para a mulher, ainda mais quando ela era viúva, porque se ela não tivesse nenhum filho para sustentá-la, ela ficaria condenada a esperar que alguém viesse lhe ajudar, alguém viesse lhe ajudar, estender a mão, dar ali para ela algum tipo de probabilidade de existência. Mas em algum momento ela não teria como pagar a casa, como pagar o alimento, e ela acabaria tendo que ir para as ruas. Então veja que a condição de mulher viúva naquela época era muito difícil. Então era por isso que quando uma mulher ficava viúva, ela se apegava aos seus filhos, homens que poderiam sustentá-la. No caso de Noemi, ela não perdeu só o esposo. Logo, alguns anos depois, ela veio a perder também os 2 filhos. Então ela e as suas 2 noras ficaram numa condição muito difícil, porque não tinha quem a sustentasse. Então é neste contexto que Noemi vai tomar uma decisão que nós iremos estudar agora no segundo tópico. Mas é importante nós entendermos o que significava ser viúva naquela época. O que significava 3 mulheres viúvas? Significava que muito provavelmente elas estavam condenadas à morte, que elas não conseguiriam bancar a sua sobrevivência, ainda mais pensando em modos
lícitos de viver a vida. É por isso que muitas mulheres acabavam, né, naquela época, se entregando a uma vida de mendigas ou de prostituição. Era o que restava como escolha final para a vida de pessoas que perdiam tudo. Então, imagina o desespero de Noemi. Ela estava numa terra distante, na terra de Moabe. Ela tinha perdido seu marido, perdido seus filhos. E o que ela faria agora? Que decisão Noemi poderia tomar que pelo menos salvaria a sua vida? Ou de acabar morrendo de fome, ou de ter que abrir mão dos seus princípios e valores para continuar existindo. Segundo tópico, superando as crises existenciais. Primeiro subtópico, Noemi decide voltar à sua terra. 1, 2, 3. Segundo tópico, superando as crises existenciais. Primeiro subtópico, Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Ela já estava uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar as suas noras, Orfa e Ruth, para que elas voltassem às suas famílias de origem em Moabe e pudessem reconstruir as suas vidas. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o subtópico, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se então a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Então nós vemos aqui que no caminho, no processo de voltar para a Judéia, de voltar para Belém, a casa do pão, Ruth e Noemi estreitam os laços ainda mais. Agora não por um apego de laços familiares, já que o filho de Noemi já não existia mais, Ruth não era mais a sua nora, mas elas se tornam amigas. E uma amizade tão bonita, porque aqui nós vemos duas mulheres que poderiam ter se desligado completamente por conta da morte do filho, né, que era a união entre as duas, que as fazia nora e sogra, mas, porém, elas decidem manter aquele relacionamento e estreitar ainda mais estes laços, dando a nós o exemplo do que pode acontecer em uma situação desconfortável, em uma situação ruim. Quando alguns desejos, alguns planos saem do nosso controle e acabam dando errado, a tendência é que a gente fique bravo, irritado, magoado e por isso muitas vezes a gente acaba repelindo as pessoas de perto de nós porque nós queremos viver a mágoa de não ter conseguido realizar o que nós queríamos. É por isso que muitas famílias vivem em crise, porque quando um plano é frustrado, a vontade de ficar sozinho e de, pedir para as pessoas darem fora, às vezes é tão grande que a pessoa toma a decisão de excluir muitas pessoas de sua vida e muitas delas sendo família. E isso acontece nas famílias, até nas cristãs, até nas que temem a Deus. Só que veja o exemplo de Ruth e Noemi através de um ponto de vista do que pode acontecer quando uma situação é ruim. Você pode acabar com as suas relações ou você pode estreitar os laços de suas relações. Noemi e Ruth tinham tudo para encerrar o seu relacionamento, mas elas decidiram continuar juntas, unidas. E eu tenho certeza que a chegada de Noemi até a Judéia foi facilitada pela vida de Ruth. Noemi já era uma mulher aqui mais de idade e ela precisava fazer toda uma viagem de volta para casa. E ela não estava bem.
Além de ter perdido o seu esposo e os seus 2 filhos, ela estava voltando para casa numa situação de desespero emocional, de desespero físico, porque ela sentia, provavelmente, já estava chegando aqui. A decisão de Noemi de ir embora deve ter sido motivada principalmente pelo fim das provisões financeiras. Então ela muito provavelmente voltaria para casa sem dinheiro. Tanto é que nós vamos ver como ela e Ruth vão lidar nessa chegada, das necessidades que elas estavam apresentando no início de seu período de retorno para Belém. Ou seja, Noemi não tinha no que se apegar. Ela não tinha mais o seu esposo e nem os seus filhos, e ela não tinha recursos financeiros. Então, voltar para casa provavelmente seria uma atividade de muito esforço para uma mulher como ela, e que também estava esgotada emocionalmente. Então, Ruth, estar ao lado dela e dizer: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, com certeza deu um ânimo para Noemi e deu gás para que ela conseguisse fazer o caminho de volta para a sua terra. Quando uma pessoa está desanimada, o ideal é que ela tenha ao lado alguém que esteja com mais ânimo, para que sirva ali de ombro amigo, para que sirva de coluna na vida dela. É assim que as nossas relações familiares devem ser formadas. Alguns de nós, em alguns momentos, estaremos muito tristes. Outros de nós, em alguns momentos, estarão muito alegres. Enquanto alguns estiverem com o ânimo abatido, outros estarão com o ânimo fortalecido. E é por isso que Deus nos fez para nos relacionarmos. Nós somos seres relacionais. Por mais que dá trabalho manter relacionamentos, é claro que dá, o Senhor nos fez para ter esse trabalho. O Senhor não nos fez para ficarmos sozinhos, para vivermos sozinhos. Justamente porque no momento em que eu não estou bem, o meu esposo estar bem me anima. No momento em que eu e meu esposo não estamos bem por inúmeras situações que a vida pode acabar nos oferecendo, a minha sogra, a minha mãe estar bem serve de apoio para nós. No momento em que a minha sogra não estar bem, eu estar bem e orar por ela, serve de apoio para ela. É por isso que Deus formou as famílias, para que nós vivêssemos em comunhão e pudéssemos servir de apoio uns para os outros. Sendo assim, o relacionamento entre nora e sogra, quando unido, é uma bênção para toda a família. Vamos continuar? Terceiro subtópico, unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como foi no caso de Noemi. Às vezes, a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada, limitada. Entretanto, a palavra de Deus nos diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre os seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não tivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, de paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas elas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Terceiro tópico, fé e trabalho numa nova perspectiva. Primeiro subtópico, a chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferiu ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia sequer imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora, agora juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Aleluias! Olha que lindo que é uma família unida. Quando há divisão na casa,
em algum momento ela acabará encontrando a destruição. É por isso que nós precisamos lutar, guerrear para conseguir preservar uma família unida. Muitas das nossas queixas, das nossas discussões, das picuinhas que se formam dentro da família, poderiam ser evitadas se nós fôssemos mais longânimos, se nós fôssemos mais retardados em reagir. Sabe quando a gente retarda uma reação? Quando a gente segura uma palavra queixosa? Quando a gente contém uma murmuração? Quando a gente contém um rosto de reprovação? Muitas das dificuldades que uma família encontra no quesito de harmonia estão relacionadas com problemas bem pequenininhos. Geralmente é assim, a minha sogra fala demais, a minha nora não cuida do meu filho como da forma que eu gostaria. Geralmente os relacionamentos são assim, entre nora e sogra. Uma criticando a outra, a nora acha que a sogra se excede muito, a sogra acha que a nora não cumpre com o objetivo, com o papel. E tudo seria melhor resolvido se a sogra tivesse o entendimento de que quando o seu filho se casa, ela deixa de ser a mamãezinha dele e passa a ser a mãe dele e também da sua nora. Porque a nora se torna como uma filha, o genro se torna como um filho, a sogra se torna como uma mãe, o sogro se torna como um pai. Se nós tivéssemos este olhar para os relacionamentos familiares, nós erraríamos menos com as nossas sogras, sogros, genro, nora. Sabe, esse olhar de é filho também, o genro, a nora, é mãe e pai também para a sogra e para o sogro. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento perfeito na minha vida e não é minha pretensão ter, acredito que nenhum de nós que somos cristãos, porque todos nós pecamos, estamos condenados a uma vida de pecado e se não fosse Jesus, nós estaríamos realmente condenados eternamente aos nossos pecados. Mas Jesus nos resgatou e nos dá a oportunidade de encontrarmos perdão para as nossas falhas. Porém, o que eu uso para lidar com a minha sogra e para amar a minha sogra é o mesmo que eu uso para lidar e amar a minha mãe. Graças a Deus, eu e meu esposo não enfrentamos, depois do nosso casamento, não tivemos dificuldade, nem com os meus pais, nem com os pais deles. Justamente porque, graças a Deus, nós temos pais maduros que conseguem separar o que a casa dos filhos é a casa dos filhos e não é a casa deles, e eles não precisam mandar na casa dos filhos. Mas nós temos amigos próximos que têm um relacionamento terrível com os pais, com os sogros, e eu acredito que se todos nós tivéssemos a maturidade espiritual e o conhecimento bíblico para lidar com os nossos familiares, nós erraríamos bem menos. Pensa só, se toda sogra falasse menos e se toda nora também falasse menos, a gente já evitaria metade das dificuldades, das situações. Porque se a nora visse uma situação que ela não gostou do que a nora falou, ela não retrucaria. E aí não haveria uma discussão. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então, às vezes, a minha sogra fala demais. E você? Você falou quanto? A minha nora, a irmã, você não sabe como que a minha nora é, tá? Mas e você é como? Percebe que se a gente usasse de jogo de cintura para entender que eu erro, a minha sogra também, eu erro, mas a minha nora também, a gente seríamos melhores como pessoas. Com certeza, Ruth e Noemi tinham dificuldades. Talvez Noemi olhava para algumas coisas que Ruth fez enquanto era casada com o filho dela e ela não gostava. Talvez Ruth tivesse algumas coisas a falar a respeito da sua nora. Elas não eram nem do mesmo país, nem do mesmo povo, não tinham nem a mesma religião. Mas por conta de superar uma dificuldade maior do que as picuinhas que poderiam existir entre elas, elas se uniram. Elas estreitaram os laços. Nós todos estamos em busca do céu. E nós todos estamos em busca de paz, de harmonia para as nossas famílias. Então será que as picuinhas, as brigas, as coisinhas não poderiam ser deixadas de lado em busca da paz e da harmonia familiar e em busca de alcançar o céu? Que a nossa visão possa ser melhorada para que nós todos possamos alcançar o céu tendo bons relacionamentos com as nossas famílias. Vamos continuar? Segundo subtópico, recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas.
Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Terceiro subtópico, a honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e pelo sustento de sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu o seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. É importante ressaltarmos que Deuteronômio 24, 19 ao 21, que é o texto que é citado a respeito da lei mosaica, o próprio Deus quis cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, que quando eles chegavam nas cidades, nos estados ali, né, nas tribos que eram divididas em formato do que hoje nós conhecemos como estados, o Senhor queria que eles sobrevivessem. E para que eles sobrevivessem e não precisassem fazer coisas ilícitas, como muito provavelmente era o que existia lá em Moabe, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas podiam colher aquilo que caía das colheitas, né? Então, quando a pessoa estava colhendo, caíam muitas coisas no chão. Qual era a ordem de Deus? Não ajunta o que cai. Deixa que as pessoas que precisam passem pegando aquilo que elas vão necessitar para continuarem vivas. Olha o cuidado de Deus. Ruth e Noemi foram beneficiadas por esse cuidado tão misericordioso do Senhor. Quarto tópico, Ruth encontra o remidor da família. Primeiro subtópico, Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e, por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir a sua herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico, se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais, as riquezas de Cristo para as nossas famílias. Amém? Segundo subtópico, Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor, por direito, era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria a Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, o qual era o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. Olha que linda que a história de Ruth foi se tornando. Ela vem de um lugar ruim, de um povo idólatra, e acaba entrando na genealogia do próprio Jesus Cristo, porque ela foi uma mulher disposta, porque ela superou qualquer dificuldade que poderia existir entre ela e sua sogra, estreitou os laços entre elas e aceitou que aquele povo também seria o povo dela e que ela se tornaria, naquele momento, uma mulher judia, porque ela teria o Deus de Israel como seu Deus. Toda a benevolência que Ruth teve com a sua sogra e toda a ajuda que ela deu à sua sogra foi retribuída a ela não apenas por Boaz, o seu remidor, mas pelo próprio Deus, que se encarregou de dar a ela um destino que não só permitiria que ela tivesse uma boa vida, mas que a colocaria na genealogia do homem mais importante que já esteve na terra, o próprio Filho de Deus. Aleluias, que história linda! Que exemplo que a vida de Ruth é para nós.
Terceiro subtópico, noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, nós aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, as enfermidades de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor e isso passa pelos nossos relacionamentos mais próximos. Conclusão. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e uma sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido, e também o sogro, que já havia morrido antes, mas diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Deus deseja abençoar os nossos relacionamentos familiares. Você crê nisso? Basta que nós não só queiramos estas bênçãos, mas que nós possamos lutar por elas. Nós possamos ter o equilíbrio de entender que nem todos são perfeitos, que todos têm dias ruins, mas que eu posso relevar. Porque hoje eu relevo algo que a minha nora fez. Amanhã ela releva algo que eu fizer, no caso da sogra. Hoje, o filho releva algo que a mãe fez. Sabe, perdoa, libera o perdão, entende que é passageiro, que às vezes acontece, que às vezes nós reagimos da forma errada, às vezes nós agimos da forma errada. Tudo isso pode ser diminuído se nós agirmos deixando que o fruto do Espírito seja manifestado em nós e não as obras da carne. Deus abençoe, querido professor, por ter chegado até aqui. Eu desejo que nesta aula o Senhor possa te abençoar e o Espírito Santo te guie. Quem sabe não existam mulheres, noras, sogras que precisam ouvir esta palavra, esta ministração, para que possam ter o seu relacionamento mudado e assim possam glorificar o nome de Deus através do seu relacionamento. Então, deixa que o Senhor te use na aula deste domingo. Deus abençoe e até a próxima aula.